alegria que nós entramos mais uma vez na sua casa, hoje no nosso Tribal Generation TV. Vamos falar sobre artes, aquilo que está bem próximo de toda a juventude e em alguns pontos, né, sociológicos, imagina-se que as artes podem ser uma das ferramentas para tirar o jovem da vida marginal, das drogas, da violência, de tudo aquilo que às vezes tem acometido contra a juventude, não apenas do nosso país, mas do mundo inteiro. Então, muitas organizações não governamentais estão trabalhando no ambiente das artes para resgatar a cidadania e incluir, né, na cidade a vida de jovens que estão longe, né, daquilo que poderia ser o ideal para cada um na sua família. E para falar um pouco sobre isso, nós vamos estar recebendo o pessoal da Companhia Vida Viva de Dança e Teatro, né, que está montando espetáculo e tem trabalhado como inclusão também na vida da igreja aqui no Sal da Terra, e nós vamos estar falando um pouco sobre isso. E estamos recebendo o DJ Gabriel. Tudo bem, Gabriel? E a nossa plateia que está acompanhando a gente já nesse novo formato do programa Tribal Generation, e a Marina que está ali conectada no nosso Twitter, transmitindo pelo TweetDeck, TweetCam, né? TweetDeck é o programa que agrega todos os demais. Então no TweetCam, e como é que o pessoal pode fazer para seguir aí, Marina? O nosso Twitter do Tribal Generation é @movimentotg. Então durante a gravação a galera pode estar acompanhando o que está acontecendo e manda sua pergunta, sua sugestão, um comentário que quer fazer. Como o pessoal está assistindo pela televisão agora, não é o horário da gravação, como é que ele vai ficar sabendo para participar das gravações? A gente vai estar divulgando no site, no Twitter e no Facebook o dia da gravação, porque aí a galera entra na internet e também pode estar participando da próxima vez. Já tem alguns com a gente aí que durante o programa vai participar com a gente? Isso, já tem gente aqui ligado já assistindo a gente. Bom, e estou recebendo a Paula, Kellen e Narlo. Tudo bem, Narlon? Não, é Narlo, né? Tudo bem, Narlo? Ótimo. Bom, conta um pouquinho como é que você está envolvido com artes, né? Eu sou da área do teatro, né? E agora, nesse início, a gente fica envolvido muito na questão cabeça, né? Pensando, repensando. Agora você está falando do despertar. E daqui a pouco a gente começa a botar no chão as coisas que a gente vem pensando, né? Basicamente isso. Bom, Kellen, como é que em que você está envolvido na área de artes, né? Que são as artes para Kellen? É tudo, é minha vida, eu amo artes, eu acho que é uma forma hoje que a gente pode envolver, né, principalmente o jovem, né, o jovem hoje que se atrai por tantas coisas, né, e a gente traz ele a pensar um pouco mais para dentro, a trazer uma reflexão da vida dele. Então eu sou bailarina, né, fui bailarina profissional, hoje estou aí dentro da companhia com vários projetos já executados, sonhando algo novo, né. E é tudo para mim, eu acho que vale a pena, né? É um lugar que eu acho que a gente tem que investir a vida dos nossos filhos, né? A arte como um todo. Paula, como é que tem sido o seu envolvimento? Como é que começa a história de artes na vida da Paula? Também você vem background em história de bailarina também. Começou quando criança. E o meu sonho era ser bailarina. E eu comecei então a estudar balé desde pequena. Teve um breakzinho um tempo aí na adolescência, mas assim, aos 14 anos eu retornei. Eu e a Kelly, a gente era parte de um grupo profissional aqui em Uberlândia, né? A gente foi convidada a participar desse grupo, a gente está crescendo tecnicamente, aprendendo a linguagem artística, e foi uma escola para a gente que aconteceu mais ou menos de 85 a 89. E depois disso, várias coisas aconteceram, né, na minha vida, a minha vida foi transformada pelo nosso amigo, né, nosso querido Jesus Cristo, e daí então a minha consciência de arte começou a mudar. Eu comecei a compreender o porquê da arte na minha vida, o porquê da dança na minha vida. E a dança passou então a ser o motivo da minha adoração, da minha gratidão a Deus, do meu louvor a Ele. Eu compreendi que então, desse momento para frente, desse marco que foi na minha vida, a dança era sim algo poderoso que Deus queria usar na minha vida e através de mim, para que eu pudesse falar, né, expressar tudo aquilo que estava acontecendo, todas aquelas mudanças e transformações. Por isso eu tenho falado que a arte, ela é um instrumento de transformação e ela vai transformando a nossa vida à medida que a gente vai se envolvendo com ela. E desde então, já tem assim alguns anos, mais ou menos a gente estava fazendo as contas, 91 foi a primeira vez que eu tive uma experiência de dança
com o autor e consumador, né, com o Deus criativo. Mas a Companhia Vida Viva nasceu quando a Kellen veio, já em 92, 93 a gente estabeleceu a companhia. Então tem alguns anos já que a gente tem caminhado. Lá atrás, né? É. Então é isso, eu tenho entendido Naquela então época que... usando teatro, Rondon Pacheco. Aí a gente tem aprendido aí. Nós estamos aí com 18 anos, né, Gal? Na maior idade agora, né, Paulo? Ô, Narli, você também vem de uma história de teatro quando você ainda estava em São Paulo. Você é nascido em Ribeirão Preto, é isso? Eu sou nascido aqui em Uberlândia. Você é nascido em Uberlândia. Eu saí daqui com 2 anos de idade, fui para Ribeirão. E a minha, assim, desde que eu me conheço por gente, atuar, fazer teatro era muito forte dentro de mim. Quando eu ia ao teatro, quando eu era pequeno, me dava uma coisa na barriga, assim. Aí fui fazer psicologia em Londrina. Porque eu tinha prestado artes cênicas na Unicamp, eu não passei por causa de matemática, química, aquelas não coisas. Não passar em artes cênicas por causa de química. Aí foi demais. Aí, enfim, fui parar em Londrina fui convidado a fazer oficina, fui fazer oficina, no final da oficina eu entrei para um grupo de teatro lá muito legal, que hoje é a grande Armazém, companhia de teatro, que é a maior companhia do Brasil hoje, assim, mais estável. E aí quando eu entrei no lugar deles, lá que chamava Lugar do Bombom, eu senti aquela mesma coisa na barriga. Eu falei, cara, é isso que eu tenho que fazer. Acabou que eu larguei a faculdade de psicologia, assim, lá no 3º ano e pouco, e fui só fazer isso na minha vida profissionalmente. Isso era 90, entendeu? Mais ou menos na mesma época. Aí tô aí até hoje. Hoje eu sou professor, tô com uma escola de teatro aí no Uber Shopping, tô tocando um projeto de teatro da Escola da Criança E Companhia Vida Viva, envolvido né? Até aqui na Companhia Vida Viva, com tudo que a respeito do Então, a gente está falando, nosso programa aqui é falar muito sobre a questão da juventude nos dias de hoje. E até que ponto, né, vocês que vieram de um histórico de formação na área das artes, creem que isso pode ajudar na educação, na formação do caráter do jovem como um todo. Por um lado, nós temos a questão das artes, que às vezes nós temos os grandes ídolos, né, do teatro, do cinema, envolvido em escândalo, de drogas, de violência, mas ao mesmo tempo nós temos aquela outra face da arte, que é quando às vezes chega em comunidades carentes e começa a tirar meninos da bandidagem, da violência. Como vocês percebem esse momento assim? As artes produzem algo bom de fato para esse jovem, ou o modelo que a gente tem hoje da grande mídia, principalmente do cinema, acaba sendo pejorativo, sendo ruim para os jovens? Eu acho que esses exageros tem em qualquer profissão, se a gente for ver, né? Tem muito, só que talvez não é noticiado porque a pessoa... porque também eles não estão na grande mídia. Não estão na grande mídia. Então, quanto a isso, assim, a profissão de ator, ela sempre foi muito uma coisa marginal, né? O ator, na década de 70, ou era homossexual, ou era drogado e tal, tinha muito esse estigma, né? Eu acho que isso está mudando um pouco, tem muitas faculdades de teatro surgindo, e a questão da arte, tirar o povo dessa vida ruim que está vivendo, acho que é fundamental. Eu acho que cultura é o que falta para o nosso país, desde da base, a cultura e a educação, para tirar o Brasil da lama onde ele está, entendeu? A gente que tem a oportunidade de viajar, fazendo missão para outros países, a gente vê que os países aqui pertinho da gente, Chile, Paraguai, Bolívia, nessa questão eles estão muito mais desenvolvidos que a gente, muito mais. Tem muito artista de rua, muito artista bom, fazendo muita coisa boa. Então o Brasil nessa... O Brasil é muito rico na nosso folclore, nas nossas festas regionais. Acaba que talvez está faltando apenas uma melhor percepção de tudo isso, que é uma riqueza muito grande artística no Brasil, sim, natural, inerente, né, do brasileiro. Isso mas ser a questão de apoio ainda é complicado. Eu acho que a questão econômica também, viver da arte hoje. Viver da arte aqui no Brasil é tudo muito caro, imposto demais, entendeu? A gente, assim, para quem não sai fora do Brasil, que o pessoal que não tem condição financeira de sair, não vê muito isso. E eles não lutam muito para isso. Agora, eu também não tenho muita condição, mas a gente sai fora do Brasil, vai aqui do lado, você vê que as coisas são tão mais baratinhas que aqui, né? Você fala, poxa, por que o Brasil não é assim? E o apoio à arte, à cultura é muito maior também. E aqui tem gente fazendo arte. Então já que nós estamos falando de outros países, nós temos aqui Peru, Chile e Portugal. Então vamos começar por Portugal com a Natasha. Tudo bem, Natasha? Como é que você vê, assim, como é que está Portugal inserida na questão da cultura? Hoje você está passando alguns meses no Brasil. Como é que você percebe as artes, a cultura realmente, ela é um ingrediente importante na formação do jovem? Claro que sim, e nós vemos isso desde sempre, que
muitos dos ideais políticos começam também com movimentos da música. Eu estava a ouvi-los falar e eu consigo entender que, mesmo falando que o Brasil não é um país que mesmo assim ainda consegue viver da música, Portugal e principalmente a Europa muito menos. Então a cultura tem sido deixada um bocadinho para trás, e até dentro da igreja. Apesar de que hoje em dia temos muito mais liberdade do que de alguns tempos atrás, mas mesmo assim, secularmente, a dança e tudo isso tem sido muito pouco fundamentado nos jovens. Falando com o Peru, muito daquilo que é o folclore peruano, às vezes a gente vai perguntar para o brasileiro, a única coisa que tem de referência no Peru são aqueles grupos musicais de gaitas que tocam músicas mais antigas. Como é que está hoje o Peru na cultura? Bueno, yo creo de que Perú sí valora su cultura, valora su música, y ya que en el colegio yo he podido observar de que nos enseñan mucho sobre la cultura de Perú, sus músicas, etcétera. Y bueno, y mi hermano, que es músico, también es un poquito difícil sobrevivir con la música, ¿no? Aunque ya hace 2 años hicieron la música como si fuera algo, como una carrera universitaria, y ya me imagino de que estará valorándose más en ese aspecto. Pero referente a la cultura y a su música, sí lo valoran mucho, pero no para conseguir dinheiro nesse aspecto, não? Bom, antes da gente falar do Chile, então parece que é um desafio, às vezes a percepção, o Nar falou, às vezes o investimento, mas acaba que a Europa sente, às vezes acaba que é um desafio da própria cultura mesmo, da inerência do sustento financeiro, vamos colocar aí, para as pessoas se dedicar mais à arte. A história, né, de vocês, como é que tem sido? Eu acho que, voltando um pouquinho ao que ele falou, que a gente estava comentando, é necessário que se crie uma nova consciência de ver que vale a pena. Esse dia a gente estava conversando sobre isso nas nossas reuniões, e um dos meninos falaram, mas eu vivo da arte. Então é possível sobreviver da arte, como qualquer outra profissão. É preciso estimular mais os jovens a isso também. E eu creio que a arte, ela tem tido, pelo menos nas experiências que a gente tem tido nos últimos anos, um valor fundamental de transformação na vida desses jovens, que tem segregado, que tem mudado a direção de vida deles, porque de alguma forma a dança, o teatro, a música tem sensibilizado o coração deles e tem trazido eles para uma nova dimensão. E eles têm vindo e têm participado e têm agora, então, a partir dessa nova consciência que a gente tem tentado criar na cabeça deles, né, ou compartilhar com eles usarem da arte como um instrumento realmente vivo e eficaz, um movimento de manifestação de ideias, né, de valores, de princípios, e é o que a gente tenta pregar, vamos falar assim, através daquilo que a gente faz. Essa é uma filosofia nova. Então vou fazer só um intervalo, eu volto com você. A gente volta já com o nosso Tribal Generation TV, falando hoje sobre artes e a inclusão social e os desafios daqueles que estão vivendo em artes.